Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 327. O sofrimento. Por que Deus permite a dor? Quarta parte. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, versículo 3. Se existe um Deus e Ele é o Criador de tudo que existe, você acredita que Ele deveria nos servir ou que nós deveríamos servi-lo? É Deus nosso escravo? Nos deve alguma coisa? Então, por que quando sofremos ou as coisas não saem como queremos, o tratamos como se Ele fosse obrigado a nos fazer felizes? Alterar uma cosmovisão não é uma tarefa simples. Não é algo que se pode alcançar em poucos minutos. Há formas de pensar que temos tão incorporadas que é praticamente impossível para todos ler a vida sem incluí-las de forma inconsciente e instintiva. Deixe-me fazer algumas perguntas que podem agitar a sua visão da vida e que muito possivelmente não te agradem muito. Por que me sinto com autoridade de reclamar por um melhor trato de parte do céu se atravesso situações de dor? Onde meu direito se origina de que o Criador me trate bem e use seu poder a meu favor para me fazer feliz? O que o obriga a agir para o meu benefício? Há alguma razão pela qual ele está obrigado a não permitir que eu sofra? Mas um momento, se ele é Deus e tudo é dele, não tem a liberdade de fazer o que ele quiser com o que lhe pertence? Deus tem direitos? Volte a ler o Salmo. É verdade o que diz? Você realmente se vê como rebanho do seu pastoreio? Você sente e pensa como se tivesse um dono? Vive como se outro pudesse dispor de você e decidir seu destino? Lê a circunstância como se fosse uma ovelha e o dono do campo tivesse o direito de fazer o que quiser com você? Volto a perguntar, em sua mente, tem Deus direito a determinar o que te acontece? Um dos grandes obstáculos que nos impede de resolver adequadamente o problema da dor tem a ver com uma concepção errônea da nossa razão de ser. O que quero dizer? Faça a seguinte pergunta: para que existimos? Qual é a nossa razão de ser? Se há um Deus, se Ele nos fez, e não nós a nós mesmos, fomos criados para Ele ou fomos criados para nos divertir da melhor forma possível nesse planeta? Tim Keller escreveu: a ideia do deísmo é que Deus criou o mundo para o nosso benefício e que esse mundo agora opera por si só, sem sua participação constante ou direta. Esse mundo funciona como um relógio e pode ser compreendido cientificamente sem a necessidade de uma revelação divina. De acordo com essa perspectiva, Deus existe, mas se torna alguém ou algo mais distante, alguém que não podemos conhecer. Nossa principal responsabilidade não é amá-lo, adorá-lo, obedecê-lo ou buscar seu perdão quando falhamos. Em vez disso, o objetivo principal dos seres humanos é usar nossa razão e livre vontade para promover o florescimento humano. Em resumo, a antiga ideia cristã de que existimos para a glória de Deus desvanece-se e foi substituída pela crença de que Deus existe para cuidar e sustentar-nos. Pode ver que existem duas maneiras de ler a vida? Se tenho uma cosmovisão deísta, ou seja, se vivo para hoje e para este mundo,
o sofrimento será um invasor, um intruso, uma realidade incompreensível pela qual Deus deve ser julgado e condenado. Nesta perspectiva, Deus é injusto, inacessível ou inexistente. Por que permite tanto mal? Acaso não mereço uma vida melhor? Mas por que chego a essas conclusões? Porque estou convencido que mereço algo melhor, justamente por minha cosmovisão. Porque Deus está ali para servir aos meus interesses. Sua razão de ser é me servir, me fazer feliz e condicionar o universo para que se adapte a meus gostos e necessidades. Afinal, se Deus existe para mim, então é lógico que o questione quando não faz tudo o que ele poderia fazer para que as coisas saiam como eu quero. Se você é um verdadeiro cristão, a pergunta merece ser meditada. Você tem uma cosmovisão bíblica? Na prática, é deísta ou cristão? Você foi criado para a glória de Deus ou para que Ele te conceda uma vida livre de problemas? Para orar e meditar ao longo do dia. Qual é a minha razão de ser? Fui criado para Deus ou para viver o melhor possível? Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.